Vamos ler Apocalipse capítulo 21. Leremos os 7 primeiros versos. E aí eu quero pontuar algumas coisas com você. Apocalipse capítulo 21. Tem gente que ainda assim, quando é citado alguma referência em Apocalipse, começa a tremer nas bases, como diz, né? Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, vestida como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Assente no seu lugar, Deus te abençoe. Querido, nós temos a promessa de Jesus de que ele voltará com o propósito de levar os salvos de todas as épocas, de todos os tempos, para morar com ele. Essa é uma promessa de Jesus. A igreja, ou qualquer cristão que deixar de acreditar nisso, que perder a esperança nisso, perderá consigo também toda a razão de vida espiritual. A igreja não vai ficar aqui. A terra não é morada eterna da igreja. Existe um lugar preparado para todo aquele que crê em Jesus como Salvador passar com ele a eternidade. Então, em meio a densas trevas, perversão, maldade do mundo atual, há uma esperança que conforta os nossos corações. Na verdade, é a maior de todas as esperanças. Olha uma outra fala de Jesus em João capítulo 14, versículos 2 e 3, e você conhece esse texto talvez de cor. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se fosse diferente disso, eu teria dito a vocês: vou preparar-lhes um lugar. E quando preparar lugar, voltarei, os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Esta foi uma palavra de Jesus confortando os seus discípulos naqueles dias. É nessa morada que está o trono de Deus. É nessa morada que teremos a oportunidade de estarmos reunidos todos os salvos, repito, de todas as épocas. Nós estaremos frente a frente com o nosso Redentor. E aí eu quero citar aqui rapidamente alguns aspectos em relação ao céu, algumas coisas marcantes, algumas coisas que precisam ser pensadas em relação ao céu. A primeira delas
é que no céu jamais nos separaremos. A morte não terá nenhum efeito lá, aliás, ela deixará de existir. Não haverá pandemia, epidemia, qualquer coisa, isolamento social, nada disso. Uma fala interessante, que se você pegar meu sermão depois, você vai ver lá, HDL, então Hernandes Dias Lopes, uma fala dele interessante sobre isso. Ele diz que a vida nesse mundo é marcada por encontros e desencontros, alegrias e tristezas. Aqui na terra, celebramos o nascimento, também choramos a morte. Aqui, vemos nossos amigos e familiares sendo ceifados, deixando o nosso coração apertado com uma dor terrível. Aqui nós choramos à beira da sepultura, mas no céu nada disso mais existirá, porque toda angústia, toda dor, toda lágrima vai ficar por aqui. Aqui nós temos o nosso coração rasgado às vezes pela saudade, a distância geográfica, não é, um vai para um lado, outro vai para o outro. Porém no céu, meus irmãos, jamais haverá qualquer despedida. Estaremos com Ele todos juntos por toda a eternidade. Lá no céu, o adeus ou tchau perderá todo o sentido. Não vai haver separação, não vai haver distância. Estaremos com Ele para todo sempre. E o detalhe, sem rusgas, sem mágoas, sem conflitos, sem separação. Lá no céu, juntos, a nossa comunhão será perfeita. Ninguém terá condição de falar ou de fazer qualquer coisa que vai chatear um ao outro, porque no céu nós alcançaremos, como diz o texto da palavra de Deus, a estatura de varão perfeito. Seremos semelhantes a Ele, livres de qualquer coisa que o pecado traz para nós ou gera em nós aqui na terra. Lá nós estaremos livres de todas estas coisas. Os irmãos da igreja tessalônica, ou aos tessalonicenses, preocupados com as perdas dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus parentes, Paulo então reserva um trecho da sua carta, especificamente no capítulo 4, versículos 16, 17 e 18 da sua primeira carta, para falar a respeito do que iria acontecer em relação aos que morreram e qual esperança os vivos deveriam ter. E ele disse: olha, dada a ordem, com voz de arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para todo sempre. E ele encerra o versículo 18 dizendo: consolem uns aos outros com estas palavras, porque vai chegar um dia que veremos novamente a face de todos aqueles que amamos e que morreram em Cristo. Nós estaremos com Ele para todo sempre. E essa fala do apóstolo Paulo, consolem uns aos outros com estas palavras, é fenomenal. Significa, irmãos, que a nossa vida não se limita a essas questões aqui da terra. Significa que existe um lugar de comunhão do outro lado. Significa que existe na eternidade um lugar onde passaremos juntos, celebrando uns com os outros e adorando o Rei dos Reis por toda a eternidade. Eu sei que está difícil um pouquinho aí com a máscara, mas você pode levantar a sua mão e mesmo com máscara dizer palavras de adoração a esse Deus que é poderoso e que tem um lugar preparado para todos nós. Será que você consegue alegrar o seu coração aí onde você está com essas palavras? Consolem uns aos outros com isso, diz a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Eu devo lhe dizer que o céu não é uma invenção. O
céu não é um conto de fantasias ou algo que alguém imaginou demais. O céu é uma realidade. O céu é real. E além desse aspecto que eu acabo de dizer, que jamais nos separaremos, tem uma outra coisa que é um pouco polêmica, principalmente para os teólogos de plantão aí. Isso aqui dá até pergunta para o exame teológico da ordem. Na minha maneira de entender, e eu vou falar aqui a minha maneira, porque existem outras formas de entender, eu vou defender aqui eu acredito nela. Se você não acreditar nela, quando você tiver uma chance, você faça a sua defesa. Eu acho que é democrático assim. É que no céu reconheceremos uns aos outros. O fato de que haverá a continuação de alguns aspectos daqui na eternidade me faz acreditar nisso. Como por exemplo, muitas coisas relacionadas à Nova Jerusalém, o próprio nome, Nova Jerusalém. Se perdermos qualquer lembrança daqui, ou toda lembrança daqui, se a vinda de Jesus vai gerar na cabeça dos salvos uma espécie de amnésia, em que chegaremos do outro lado sem saber ou sem lembrar de nada daqui, coisas como estas perderão todo o sentido. Como por exemplo, para que dar nome à cidade eterna de Nova Jerusalém, se a gente chegar do outro lado e não saber o que era a antiga Jerusalém, por exemplo? Alguns outros aspectos, como por exemplo, na descrição feita em relação a Jerusalém terrena, a então capital de Israel, que é dito em Apocalipse capítulo 11 e versículo de número 2, é chamada então da capital terrena de Israel de Cidade Santa. Esse mesmo aspecto, nessa mesma expressão, é dito também em relação a Jerusalém do céu. Outros aspectos que me faz ter esse entendimento é de que na definição da cidade eterna, em Apocalipse capítulo 21, versículos 12 e 14, do texto que segue de onde nós vemos aqui, nós lemos que nas 12 portas de entrada da Jerusalém eterna, Jerusalém do céu, estará escrito em cima de cada uma dessas portas os nomes dos 12 apóstolos de Jesus, dos 12 discípulos. Que sentido faria para nós, os salvos, chegarmos na cidade eterna e vermos escrito lá em cima dos portões da cidade os nomes dos apóstolos, se não houvesse nenhuma lembrança nossa de quem eram aqueles homens? O texto ainda diz em relação à cidade, os muros da cidade também com 12 fundamentos. Cada um desses fundamentos escritos aí o nome das 12 tribos de Israel. Então, ou seja, haverá sim uma lembrança. Haverá sim uma lembrança de coisas daqui. Eu acho que eu fiz uma troca aqui em cima das portas é o nome das tribos, e dos muros é dos 12 apóstolos. Enfim, que sentido faria para nós esses nomes, essas expressões, se chegássemos lá e não tivéssemos estas lembranças? Outro detalhe aqui, veja a fala de Jesus em Lucas capítulo 24, versículo 39 a seguir. Olha o que Jesus diz: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e vede. Um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem nele ainda, por causa da alegria
e o estado de admiração, Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Algumas coisas que merecem destaque aqui nesse episódio, dessa conversa entre Jesus e os discípulos aí, quando Jesus aparece aos discípulos. Primeira coisa, Jesus ressuscitou em carne e osso. Detalhe, foi para o céu desse jeito. Não houve nenhuma transformação posterior em Jesus antes dele voltar aos céus. Ele ressuscitou em um corpo ressurreto, ou seja, para nunca mais morrer, e ressuscitou em um corpo permanente para a eternidade, em carne e osso. Segunda coisa que merece destaque, ele tinha ainda nas suas mãos as feridas, tinha ainda nos seus pés as feridas geradas na sua crucificação, e foi para o céu desse jeito. Tanto é que você lê em Zacarias, você vai ver o profeta dizer, que aí, vou entrar aqui numa briga teológica aqui, mas eu vou citar do jeito que está lá, seja antes ou depois aí de milênio, enfim, antes e depois de grande tribulação, e tem uma briga desse negócio aí que eu não vou entrar no mérito aqui, mas o certo é que ele aparece diante da nação de Israel, a nação reconhece Jesus como sendo o Messias, a partir das feridas nas mãos e nos pés, e que ele coloca os pés nos montes das oliveiras, e a nação pergunta: que feridas são essas? Ele responde: essas feridas são feridas com que fui ferido na casa de meus amigos, fazendo referência direta então a Israel. E é aí então que Israel vai reconhecer que ele de fato é o Messias prometido. O que eu estou dizendo com isso? É que Jesus ressuscitou, foi para o céu, lá no céu ainda tem nele marcas, feridas com que foi ferido na cruz. Então eu estou dizendo que algumas coisas, ou por que não dizer muitas coisas, de características daqui, continuarão, sim Senhor, na minha maneira de enxergar, na eternidade. Aqui a dúvida era se seria um fantasma ou se seria Jesus, e ele aparece então dizendo: olha, eu sou o Cristo. Tinha essas marcas então da crucificação. O que será mudado em nós então, meus irmãos? Simplesmente aspectos da nossa natureza pecaminosa, resultados das questões do pecado em nós. A tristeza será arrancada, a mágoa será arrancado, os problemas e questões que nos fazem chorar, o próprio texto do Apocalipse que eu lhe disse, que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Sairá de nós questões da natureza pecaminosa, como corrupção de qualquer espécie, mortalidade, tristeza, mas serão mantidas experiências, conhecimentos desta vida, sim Senhor. E eu digo mais, para fechar aqui a questão desse meu raciocínio: se perdermos toda a lembrança daqui, até a nossa vida como salvo na eternidade perderá o sentido. Porque o que eu estou fazendo aqui nisso aqui? Quem que é esse homem aí? Perderá para nós todo o sentido em relação àquilo que Jesus fez por nós. Perderá todo o sentido em relação ao sacrifício que Jesus fez por nós, para que nós entrássemos então no céu. Aliás, quando a igreja for entrar nos portões da eternidade, o texto diz que o cântico que a igreja entoará será o cântico dos remidos, ou seja, daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, ou seja, não vai haver no arrebatamento qualquer amnésia.
Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser na sua plenitude. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A plenitude da salvação, a plenitude, só viveremos ela de fato na eternidade. Para entendermos aqui a grosso modo, o que nós estamos vivendo aqui é uma espécie de um ensaio do que vai ser lá. A plenitude será de fato lá. Eis que eu lhe digo um grande mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento. A tradução que eu coloquei aqui não é a que eu gosto mais. Num abrir e fechar de olhos. A tradução melhor é num piscar de olhos, porque abrir e fechar, fechar e abrir, você fecha e abre, abre e fecha na hora que você quiser. Num piscar de olhos. Aqui fala a questão do tempo, da rapidez do acontecimento. Num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Porém, quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Que fala extraordinária, né? De Paulo, 1 Coríntios 15, 51 a 54. Vamos lá. Não nos separaremos. Haverá lembranças e memórias daqui. Por fim, viveremos a plenitude da paz. A vida aqui é marcada por muitos episódios de dor, por muitos momentos de angústia, de sofrimento e de tristeza. Para nós os salvos, eu acho que eu já disse isso aqui numa outra ocasião, existem duas fontes de sofrimento. Primeira, pelas demandas naturais da vida. A vida gera para a gente algumas situações que nos causam dor. E não é porque, na maioria das vezes, a gente procura. Não é isso. Tem gente que sofre porque procura. Ele mesmo caça o problema. É o caçador de problema, né? Mas existem casos que a vida gera para a gente de maneira natural. Uma coisa puxa a outra. A vida gera momentos de tristezas, de perdas, de lutas. Uma das maiores bobagens que alguns líderes evangélicos no Brasil ensinaram nos últimos anos, até que de um tempo para cá diminuiu isso bastante, porque a turma foi acordando. E eu acho que é de tanto alguém bater contra, a turma também vai deixando de lado, porque passa a não funcionar mais. Mas uma das maiores bobagens é a questão de que a vida cristã gera para a gente só momentos bons e agradáveis. É o famoso caminho só de rosas. Venha para Jesus e elimine da sua vida todo o sofrimento. É o contrário, irmãos. Parece que a gente aceita Jesus, aí sim vem a segunda fonte que eu estou dizendo. A primeira, as demandas naturais. A segunda, por questões espirituais. A vida espiritual gera para nós, a partir disso aí, alguns embates. Embates que se dão aqui na esfera humana, embates que dão para a gente na esfera espiritual, que no final da história acaba sendo tudo espiritual, porque no mundo espiritual tem o inimigo das nossas almas, que às vezes utiliza de alguém, utiliza de algum mecanismo, de alguma ferramenta, e o que não falta por aí são
ferramentas para ele usar contra nós. Aqui nessa vida, nós estamos sujeitos. Aliás, após o homem pecar, primeira coisa que o homem passou a ter consciência, da morte. Adão e Eva pecaram. Eles sabiam, eles tinham consciência, olha, comeu do fruto proibido, morte. Primeira certeza após o pecado. Já dá o sermão do domingo já, pastor. A segunda, o trabalho iria gerar sofrimento. Terceira coisa, e aí você pode inverter a ordem aí, não tem problema, eu só estou numerando primeiro, segundo, terceiro para ficar fácil para você entender. É que a mulher teria dores ao dar à luz. Olha, coisa natural, demandas naturais da vida, situações normais da vida. Outro problema gerado pela questão do pecado, a terra passaria a produzir espinhos que machucam os nossos pés. Como eu disse no início, aqui choramos as nossas perdas, choramos pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados. Choramos muitas vezes também porque o homem escarnece de Deus. Esses dias mesmo, que morreu aí uma cantora conhecida no nosso meio evangélico, vocês devem ter visto, quem usa rede social principalmente, que tornou aí um território sem lei, em que muita gente estava lá blasfemando contra Jesus. Frases, por exemplo, o Jesus deles deixou de ter poder, deixou de curar, a oração passou a não ter mais efeito, a oração foi fraca, coisas desse tipo em torno desse acontecimento, e a gente vê isso, e não há quem não fique irado, porque as pessoas, muitos dessas pessoas estão aí fora, zombam de Deus. Choramos pelo mundo que jaz no maligno. Irmãos, a própria palavra arrebatamento para nós entendermos que o momento que isso acontecer, a igreja não vai estar aqui numa maré mansa. A palavra arrebatamento significa rápido, tirado às pressas, tirado com força, arrancado com ímpeto, com rapidez. Tudo isso aqui, ou outras coisas que eu poderia listar aqui, tiram às vezes de cada um de nós a paz, o sossego, a tranquilidade. Ou será que aqui entre nós eu sou o pior dos pecadores, que já perdi noite de sono por causa de um problema que me afligia? Mas lá no céu, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A dor que assola o peito vai ser banida para sempre, porque no céu é lugar de gozo e paz, alegria e celebração. Nossa nova e bendita morada eterna será livre de problemas e angústias. Os efeitos problemáticos dessa terra cessarão. É o próprio Deus, diz o texto, que enxugará dos olhos dos seus filhos toda lágrima. Tudo aquilo que causa tristeza, tudo aquilo que gera angústia, tudo aquilo que gera desconforto, isso sim será tirado, porque no céu é um lugar de plena paz. O céu é um lugar de plena paz. Isaías 32, 17 e 18. Isaías, falando a respeito da realidade da cidade santa, ele diz que o efeito da justiça será paz, o fruto da justiça, repouso e segurança eternamente. E aí olha o que Deus diz através do profeta: o meu povo habitará em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Oh, irmãos, esse lugar existe.
E é para lá que nós estaremos indo em breve. Oh, Jesus está voltando, e isso tudo está preparado para nós. Você pode ficar de pé comigo, por favor, e eu termino.